A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, nós vamos iniciar agora a lição 2, continuando falando sobre a família cristã, e vamos nesta lição estudar sobre os ataques à família e aos valores da família. Nós precisamos entender que, sendo criado por Deus como a célula mãe, a célula máter da sociedade, a família é a mais importante instituição porque ela é a base de toda a sociedade. A sociedade é formada por famílias. A igreja é formada por famílias. Logo, se as famílias forem bem, a sociedade vai bem. A igreja cujas famílias compõem irá bem. Se as famílias não estiverem bem, não irá bem a sociedade, a igreja e tudo mais que é composto por famílias. Por isso é que nós vemos o cuidado de Deus e a orientação de Deus para a família, ao mesmo tempo em que vemos como a família tem sido alvo de ataques de toda a natureza. Ataques por meios da mídia, da imprensa, por meios na escola, na sociedade, e quantas coisas estão atacando a família para destruir os valores, para destruir os alicerces que foram fundados e formados por Deus, a fim de que tenhamos uma família equilibrada. Nessa lição, nós vamos estudar quais esses ataques principais que a família sofre, como isso pode afetar a nossa família e também, e principalmente, como defender a família desses ataques e o que fazer para evitar que a família seja destruída por esses ataques que são constantes e que querem desfazer aquilo que é a base de Deus para a nossa família. Observando então esses ataques à família, nós podemos perceber que Deus, ele foi quem fundou a família, quando vimos na lição 1, foi Deus quem criou-a, e ele estabeleceu também princípios de como essa família deve funcionar. Quando esses princípios são afetados, a família não irá bem. Logo, nós temos que observar que a aplicação desses princípios deve ser constante na vida da família, e muita coisa tem contribuído para ser contra a aplicação desses princípios na nossa família, e nós precisamos observar algumas dessas coisas. Um grande ataque à família nesses últimos tempos tem sido a influência da mídia, que está dentro da casa da maioria dos lares do Brasil e do mundo todo, que é de fácil acesso hoje, porque já existe sinal de televisão e de internet pelo mundo todo, televisão digital em quase todos os lugares, que você pode assistir não só no aparelho de televisão, mas no tablet, no celular e assim por diante. Então, é algo que está presente na vida da imensa maioria das pessoas do planeta. E por isso mesmo é que tem sido constantemente um terrível ataque contra a família, essa influência da mídia e algumas coisas que nós precisamos observar com relação a isso. Quanto isso é prejudicial principalmente à vida das crianças e quanto elas têm sido atacadas por causa disso. Nós vemos hoje pais e mães ocupados, na maioria das vezes por muitas tarefas que assumem como provedor do lar e da sua vida profissional e tantas coisas assim. A mãe que trabalha fora também, ou mesmo quando está em casa, envolvida com muitas coisas a fazer, e muitas delas o que fazem é confiar o cuidado das suas crianças à babá eletrônica. Põe a criança na frente da televisão. Hoje, principalmente para quem tem assinatura de TV a cabo, existem vários programas próprios para
a criança em várias faixas etárias diferentes, e a mãe muitas vezes confia que aquele programazinho inofensivo de criança é bom para a sua criança, e põe a criança ali. De fato, é muito colorido, é muito atrativo, desperta os sentidos da criança, e então faz com que a criança fique ali na frente da TV, por horas a fio assistindo aquela programação, e mamãe tem tempo de cuidar, papai pode fazer as suas atividades e por aí vai. Mas nós precisamos ter muito cuidado com isso e observar quanto isso é danoso para as nossas crianças. Primeiro porque, na maioria das vezes em que as crianças são postas para assistir televisão, há a ausência dos pais no acompanhamento dessas questões. Você sabe quais os desenhos animados que o seu filho está assistindo? Você sabe quais os valores que estão passados nesses desenhos animados? Ou você sabe que programação ele está assistindo? A televisão, muitas vezes, hoje já é obrigatório, todo programa de televisão, seja na TV aberta, seja na TV fechada, por assinatura, há o indicativo da faixa etária própria para aquela programação. Vai começar o programa e diz: esse programa é indicado para maiores de 10 anos, maiores de 12 anos, maiores de 14, 16, 18 e assim por diante. Sim, mas se os pais não estão acompanhando o que os filhos estão assistindo, e aí o filho de 5 anos de idade está ali sentado e vai começar uma programação que diz: essa programação é própria para maiores de 10 anos de idade, ou de 12, ou de 14. E o filho de 5, de 6, de 7 está sentado ali e está assistindo essa programação. Quem está acompanhando isso? Quem está vendo essas questões? Se a televisão é para distrair as crianças na ausência dos pais, temos um problema aí com muitas dificuldades. A outra questão é o tempo de exposição, que deve ser controlado também. Mesmo se a programação for a melhor possível, se você tiver um canal evangélico infantil ou DVDs infantis com histórias da Bíblia e para a criança ver, ainda assim não deveria deixar a criança o dia todo assistindo aquilo lá. Porque os estudos têm mostrado que isso é muito prejudicial para a pessoa. A televisão, ela tem um tipo de exposição que não permite a mente trabalhar de forma melhor. Quando você lê um livro, por exemplo, você está lendo uma história. Quem lê a Bíblia, lê a história da Bíblia, ou quem lê um livro que conta a história da igreja, de um personagem, ou mesmo a história geral. A história está sendo contada ali, e por mais que o autor seja capaz de descrever os cenários, as emoções e os detalhes, mas ele nunca será capaz de descrever tudo. Ou seja, você está lendo a história e você está imaginando, criando na sua mente o cenário de Davi lutando contra Golias, os soldados, quando diz que o joelho batia um no outro lá, do pessoal de Jericó, como foi isso? E o sol que parou, e o mar que abriu, ou seja, a sua mente está trabalhando, você está lendo, mas a sua mente está construindo aquele cenário e tudo mais. Na televisão, não. Quando você bate o olho, a sua mente já está captando tudo que tem ali e não tem tempo de processar aquilo que está sendo passado, porque já entra outra cena e outra cena e outra cena. Então, nesse sentido, ela é prejudicial à mente humana, que não deveria ser exposta a uma programação de televisão por horas a fio. Ora, se isso é verdadeiro com os adultos, você imagine com crianças pequenas cujo cérebro ainda está em formação, cuja mentalidade ainda está em formação. Então, nós devemos ter cuidado com essa questão da exposição das crianças, principalmente, e o tempo de exposição delas à televisão. Sem contar que a outra grande questão aí é a qualidade da programação. Não temos uma
televisão brasileira, mesmo as evangélicas, que possam oferecer o melhor para os nossos filhos em termos completos e absolutos. Porque mesmo que tenha uma boa programação na televisão, ainda assim ele tem que ler a Bíblia, que orar, que fazer tarefas de casa, ele tem que ocupar-se com outras coisas aí. Mas se você não tem isso, pior ainda é quando a criança é exposta unicamente à programação da televisão, principalmente da TV aberta. Aí o que é que vai ver lá? Vai ver as novelas, vai ver programas para adolescentes que só ensinam valores distorcidos da palavra de Deus, vai ver os reality shows que estão ali pegando pessoas anônimas e tentando transformar em pessoas famosas que são capazes de tudo para atingir o seu momento de fama, e os valores da família estão sendo degradados por essa programação, pela imensa maioria do que se passa na televisão. Na novela, nós vamos ver a mulher traindo o marido, mas a coisa é bem trabalhada de maneira que o marido é um homem bruto, que bate, que também trai a esposa, que também faz coisas ruins para sua família, que maltrata. E aí aparece o amante. O amante é bonito, é galã, é bronzeado, leva flores, trata a mulher como uma princesa. Sabe o que vai acontecer? Lá na frente, as pessoas que estão assistindo estão torcendo por aquela mulher para ela largar o marido e ficar com o amante, ou para ela ter o amante, continuar com o amante, para se vingar do marido. E veja que terrível isso, os valores sendo deturpados e as pessoas torcendo pelo pecado assistindo aquela programação. Se você deixa isso na sua família, essas coisas vão degradando os valores morais e vão distorcendo aquilo que a família precisa como base bíblica e das coisas da palavra de Deus. Nós vemos hoje a televisão divulgando e até incentivando muitas coisas, como a união de pessoas do mesmo sexo, como a violência, como a corrupção, e muitas vezes o corrupto se dá bem, e essas coisas todas são valores que estão sendo degradados, que estão sendo distorcidos, que estão sendo atacados pela mídia, que está tentando manipular os nossos filhos e fazer o que quer com eles. O conteúdo da televisão, na maioria das vezes, é inadequado para a criança, é inadequado para a idade, é inadequado para um cristão, é inadequado para quem tem valores cristãos que quer mantê-los, é inadequado pelos horários que ele passa, porque às vezes não tem nenhum problema você assistir uma determinada programação, mas é bem na hora do ensaio do conjunto, é bem na hora da escola dominical, é bem na hora do culto, e alguém que acompanha o campeonato brasileiro, não posso perder porque o meu time vai jogar, e é na hora do culto, e todas essas coisas são coisas que vão atrapalhar a vida do crente se nos deixarmos levar por elas. Daqui a pouco, nós precisamos lembrar que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E ele diz ainda, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Ou seja, até pode ser alguma coisa que seja boa. Um documentário muito inteligente e especial que vai ser transmitido na televisão. Mas se eu me deixo prender por isso, deixo de ir para o culto, deixo de ir para o ensaio, deixo de ficar com a minha família, deixo de oferecer um tempo ao Senhor para estar preso na televisão, e aquilo está me dominando muitas vezes,
porque eu comecei a assistir uma série e aí eu não posso perder, porque o capítulo de amanhã vai ser muito interessante e o seguinte, isso já é feito exatamente para prender a atenção. E o apóstolo Paulo disse, eu até poderia assistir porque me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por essas coisas que querem prender completamente a minha atenção. A mídia, portanto, tem sido uma fonte de ataques muito forte à família e nós precisamos cuidar disso. Quantidade de violência, de exposição do corpo nu, de coisas degradantes que é exposta na televisão todos os dias é terrível e nós precisamos ter cuidado com isso. Muitas vezes eu sentei com as minhas filhas e assisti programação infantil na televisão para sentar com elas e dizer, minha filha, o que é que você está assistindo? Não, esse desenho aqui, pai. Muito bem. Quem é essa pessoa aí? E o que é que esse personagem faz? E o que é que ele tem? Sim, mas isso será que é à luz da palavra de Deus é interessante? Como é que a Bíblia diz sobre isso, sobre aquilo? Então conversava com elas e daqui a pouco elas diziam, não pai, esse desenho é feio, esse desenho não é bom, porque a gente não é uma questão só de dizer para eles, assista isso ou não assista aquilo, mas de dizer que ele precisa ter senso crítico para saber o que é interessante e o que não é. A outra coisa é que tem que ter horário para tudo. Tem hora para comer, tem hora da escola, tem hora das tarefas domésticas, tem hora das tarefas escolares, tem a hora da leitura da Bíblia, tem a hora de ir para a igreja e participar das programações da igreja e pode ter a hora de assistir a sua programação, o que for, tudo com equilíbrio, tudo com muito cuidado e tudo assistido pelos pais que precisam orientar bem os seus filhos sobre essa questão. A outra coisa que nós estamos vivendo e que tem trazido terríveis danos para nós, e a mídia é uma das fontes disso também, é a inversão de valores. Que olhamos para a sociedade hoje, nós vemos esse mundo pós-moderno que vivemos, como os valores têm sido distorcidos. Às vezes é aplaudido o que enganou, o que soube fazer bem feito, o engano o suborno e a falcatrua. Às vezes é elogiado aquele que ganhou, alcançou um prêmio, mesmo pisando em cima dos outros, mesmo usando de valores escusos, e assim os valores estão sendo invertidos na sociedade. Com isso nós estamos vendo coisas terríveis acontecendo e a família sendo atacada por essas questões todas que nós precisamos cuidar. Parece que para alguns ser crente, fazer aquilo que a palavra de Deus diz, é careta, é quadrado, é ultrapassado. Virgindade, isso não é coisa mais do mundo de hoje, não. Pedir ao pai para namorar, conversar com o namorado somente, isso é coisa antiga, do passado, e os valores estão sendo invertidos e estão sendo moldados por quem é contrário à palavra de Deus. Nós precisamos cuidar da nossa família. Eu achei esse quadro muito interessante porque é bem significativo dessas questões. Ele diz aqui, 1969, uma professora segura na sua posição de educadora, de orientadora, firme naquilo que é o seu papel, e um menino diante de um boletim com notas péssimas. Os pais apoiando a educadora e ao lado dela, olhando para o filho que demonstra estar bem arrependido e triste diante dessa situação, e os pais perguntam, que notas são essas? Aí ele mostra aqui 2009, muitos anos depois. A professora insegura, com os dedos nas mãos, sendo vítima de um ataque. O menino muito seguro, se achando
a pessoa mais importante, porque os pais estão do lado dele, notas péssimas de um boletim terrível, e os pais perguntando à professora que notas são essas, como se a professora fosse responsável pelas notas ruins do filho dele. Aí nós vemos hoje, de vez em quando, o noticiário mostra aluno atacando professora, batendo, socando, até usando arma na escola contra a professora. E aonde estão os pais e quem está olhando esses valores sendo invertidos? Isso se reflete na igreja também, porque aí esse menino não vai querer obedecer ao pastor, não vai obedecer ao líder dos jovens, dos adolescentes, o conjunto, o maestro da banda. E isso vai se refletir em casa também. Daqui a pouco nós vemos filhos dentro de casa chutando os pais, fazendo o que querem, e o pior de tudo, é pais querendo educar os seus filhos com carinho, com cuidado, mas ao mesmo tempo não sabendo transmitir valores, nem impor limites, nem dizer a esses filhos como eles devem se comportar, e trazendo sobre si e sobre seus filhos danos terríveis diante dessa situação. Os valores de Deus são o melhor para nós. Quando nós aplicamos os valores de Cristo para a vida dos nossos filhos, não é porque queremos que os nossos filhos sejam evangélicos, não. É porque nós entendemos, primeiro, que Deus é o único Senhor e Salvador, e para que o futuro eterno dos nossos filhos seja assegurado, eles precisam estar em Cristo. E segundo, é porque nós entendemos que os ensinamentos, os valores de Cristo são os melhores para a formação de um bom cidadão. Que alguém que segue a palavra de Deus será um bom filho, um bom pai, um bom marido e um bom cidadão, consciente das suas responsabilidades e daquilo que é o seu papel diante da sociedade e diante do mundo que Deus criou. Ele vai respeitar a natureza que Deus fez, vai respeitar os pais que Deus pôs como autoridade sobre ele, vai respeitar as autoridades civis e eclesiásticas que também foram postas por Deus sobre ele, vai ser bom administrador das coisas, do corpo, tudo isso a palavra de Deus ensina. Se eu, como pai, transmitir esses valores para os meus filhos, então eu vou ter filhos que estarão sendo educados conforme os valores de Deus, que são o melhor para mim e para a vida dos meus filhos, e a minha família vai estar sendo edificada baseada nessas questões, as virtudes cristãs que vão sendo trabalhadas nos nossos filhos, para que eles possam ser melhores cidadãos, melhores filhos, melhores pais e também servos de Deus que vão morar no céu. Quando nós olhamos para isso, aí nós vemos a dificuldade que esse mundo pós-moderno tem de uma sociedade, como se tem chamado, uma sociedade líquida, que se adapta a todas as situações, que é uma sociedade de relativismo, das coisas que perderam os valores. É claro que isso tem uma questão histórica a ser observada, desde a questão do iluminismo, quando o secularismo invadiu a sociedade. Em parte isso foi promovido também pela má gestão da igreja em relação a esses valores, porque quando a igreja se posicionou contra a ciência e o desenvolvimento, então os homens abandonaram a igreja, achando que a igreja era contrária à ciência, ou que Deus era contrário à ciência, quando na verdade isso nunca aconteceu. Deus é o promotor da ciência, a igreja da época é que posicionou-se de forma errada, de maneira que esse secularismo, que depois gerou um materialismo, que levou as pessoas a se focarem no que é bem, no que é palpável, no que é possuir as coisas, fez com que as pessoas se afastassem de Deus, dos valores espirituais e das coisas que são necessárias e importantes. O que nós vemos hoje,
Primeiro, é um mundo relativista que diz que as coisas não devem ter essa rigidez, que tanto faz ser isso ou aquilo, o importante é a pessoa ser feliz. E eu preciso cuidar da minha família e proporcionar felicidade à minha família, apesar disso ou daquilo, se o meu filho quer isso ou aquilo, se ele é feliz desse jeito, então que seja feliz dessa forma, porque tanto faz isso ou aquilo. Infelizmente, é como vemos sendo ensinado no mundo pós-moderno que vivemos, mas isso não é verdadeiro. Isso não é o que a palavra de Deus tem para nós, porque a palavra de Deus tem valores absolutos que hoje estão sendo negados e que o relativismo diz que o que é bom para mim, então é o que deve acontecer. Se é bom para a sociedade, então deve ser interessante para todos. O que é pecado aqui pode não ser pecado ali. O que é ruim aqui pode não ser ruim lá. E tudo é relativo. Mas isso não é verdadeiro, querido. A Bíblia estabelece valores absolutos. Deus é um Senhor absoluto de todas as coisas. Jesus é o único Salvador que existe. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática com orientações claras e precisas para sabermos viver segundo a vontade de Deus, que é o melhor para as nossas vidas. E assim, muitos valores que a palavra de Deus transmite para nós são valores absolutos, que não são negociáveis, que não são maleáveis, que não são flexíveis, que são a verdade e que precisam ser observados exatamente como eles são, porque simplesmente são maiores do que nós, estão acima de nós, e o Senhor Deus disse que os pensamentos deles são mais elevados que os nossos pensamentos. Por isso nós precisamos entender que aquilo que foi dado por Deus como sendo valores absolutos, esses valores precisam ser trabalhados e aceitos como sendo a verdade de Deus para nós, e nós precisamos cuidar dessas questões. Logo, as muitas influências negativas que têm trazido sobre a família danos e que causam problemas para nós, está aquilo que é o mundo entrando dentro da família. O mundanismo, as influências mundanas, aquilo que é ruim para nós, que está sendo trazido de fora para dentro da nossa família. Quando eu estou falando de mundo, é claro que a palavra mundo na Bíblia tem vários significados e nós precisamos ser específicos com relação a isso. Às vezes, mundo na Bíblia é o mundo cósmico, quer dizer o universo, as coisas que Deus criou. Quando a Bíblia diz que Deus fez o mundo, ou o escritor dos Hebreus fala de os mundos foram feitos, ele está falando do universo, do mundo cósmico, dessas coisas aí que Deus foi quem fez. Logo, esse mundo aí não é ruim porque foi o que Deus fez e é a natureza que ele criou. Mundo também pode ser o aspecto humano, mundo, as pessoas que vivem no mundo, mundo, aqueles que aqui habitam. Por isso, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, não quer dizer que Deus amou o cosmos, não quer dizer que Deus amou a natureza, quer dizer que Deus amou as pessoas que viviam no mundo, e Deus amou de tal maneira esse mundo que enviou o seu Filho unigênito para morrer por estas pessoas. Então, o mundo aqui é no sentido dos seres humanos, o mundo composto por pessoas. Mas mundo também é o aspecto material, aquilo que diz respeito às ambições, aos desejos. E quando a Bíblia diz que Eva olhou para aquele fruto que a serpente lhe ofereceu e que aquele fruto se mostrou agradável à vista, se mostrou desejável para dar entendimento, que Eva foi atraída por aquilo lá, muitos autores fazem uma correlação
com o que o apóstolo João fala: não ameis o mundo, o que no mundo há, porque o que é do mundo não é do Pai. E ele diz: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida são do mundo. Então, isso aí é o que nós chamamos de mundanismo. Aquilo que o mundo oferece é contrário à palavra de Deus e que é algo ruim para nós. E quando falamos de mundo, nós falamos também de mundo no sentido das forças espirituais, no sentido da batalha espiritual, mundo no sentido daquilo que é o reino espiritual, aonde está sendo feita uma batalha. A batalha que enfrentamos não é no céu, não. Deus não está lutando contra ninguém no céu, porque Deus é Senhor soberano. Mas o apóstolo Paulo diz: porque a nossa luta, não é a luta de Deus, é a nossa, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades do mundo tenebroso. Isso quer dizer que esse mundo tenebroso é o reino espiritual, onde as coisas estão sendo travadas, as batalhas contra a família, contra Deus, contra os valores cristãos. E esse mundo espiritual, ele influencia o mundo material para alcançar o mundo humano e levá-los para longe de Deus. Precisamos então ter cuidado com essas questões e aqui, como a Bíblia fala de mundo, nós precisamos entender o que é esse mundo e a influência que o mundo tem contra a família, que é o mundanismo. Mundanismo quer dizer não apenas a corrupção, não apenas a imoralidade sexual, mas mundanismo tem a ver com tudo aquilo que são valores que o mundo sustenta e que quer influenciar a igreja contra nós, contra Deus e contra os valores cristãos. Então nós precisamos ter cuidado com toda essa questão. É mundanismo, por exemplo, querer se vestir como o mundo. E não apenas na questão de esse modelo ou aquele modelo, mas a questão da modéstia, da sensualidade. Às vezes a pessoa pode estar bem vestida, composta, não está mostrando nada do corpo, mas é um vestido, é uma roupa de ostentação, é uma roupa cara demais para o ambiente que se está. Você pode possuir um carro, mas às vezes é só ostentação, porque você não tem dinheiro para comprar o carro, mas compra para mostrar para os outros que você pode ter. Isso é mundanismo. É o que o mundo está tentando influenciar para nós tirarmos os valores daquilo que é espiritual e colocarmos naquilo que é material, que pertence ao mundo. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Levar vantagem nas coisas, achar que o suborno, a corrupção é natural, o guarda do trânsito que nos parou e que queremos enganá-lo ou seduzi-lo com alguma oferta. Todas essas coisas têm a ver com o mundo, com a maneira do mundo pensar e agir e trabalhar. E algumas coisas que nós precisamos cuidar na nossa família para não trazer dificuldades para nós. Uma das coisas que o mundo tem influenciado muito a família é o mundo artístico, é a música que é tocada na sua casa e muitas vezes nós deixamos que os nossos filhos sejam conduzidos por essa questão de admirarmos os artistas que cantam, que tocam, que têm apresentações musicais interessantes e não percebemos muitas vezes quais os valores que estão sendo transmitidos. Daqui a pouco nós vemos um monte de adolescentes correndo atrás de outros adolescentes de sucesso, gente cuja vida é pautada pelo artista que está no palco, que usa, que veste e que se comporta como aquele, que a televisão está ditando o que se veste e como se comporta, e até o ditado que
muitas vezes sai da televisão e vai para o púlpito da igreja, a maneira como nós nos comportamos sendo influenciada por essas questões, a letra dessas músicas, e é preciso ter muito cuidado, inclusive, com jovens e adolescentes que estão ouvindo músicas em outros idiomas. Muitas vezes os pais, se não dominam aquele idioma, nem sabem o que é que está sendo dito ali, e o que está sendo dito muitas vezes são valores que atacam a família, que atacam a boa relação com Deus e todas essas questões. Sem contar que isso é algo que nos induz a um consumismo, a querer nos comportarmos como aquelas pessoas e a gastar o nosso dinheiro com coisas que não são proveitosas para a vida cristã. E tudo isso porque a mídia está criando as estrelas do cinema, da música, da televisão, e nós nos deixamos levar por essas coisas e deixamos os nossos filhos ser conduzidos por essas questões. Outra coisa que tem causado problemas, dificuldades e influência negativa do mundanismo sobre as nossas famílias é a questão do cuidado com o corpo. Claro, a Bíblia diz claramente que nós somos templo e morada do Espírito Santo e que precisamos cuidar do nosso corpo, porque o texto bíblico diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, que se alguém destruir o corpo, que é o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que é você, o templo de Deus que você é um templo santo. Então é claro que você precisa cuidar do corpo. Comida exagerada, comida desregrada, não dar ao corpo horas de sono e de descanso necessários, isso também é pecado, porque está contra o corpo que Deus fez, está cuidando errado do corpo que Deus nos deu. Daqui a pouco você não tem saúde para fazer o que precisa e fazer inclusive o ministério que Deus lhe concedeu, porque não cuida do seu corpo. Agora, o que nós temos visto na mídia, televisão, são pessoas que estão querendo levar o corpo a um extremo de mínima quantidade de gordura, de um corpo esculpido, trabalhado, não só com a alimentação adequada, mas com muitas horas de exercício e muitos produtos que são utilizados. Gente que tem sido mostrado aí na televisão e que chega a absurdos para ter um corpo que é considerado sarado, mas às vezes o sarado nem é saudável porque exatamente a alimentação não está adequada. Vi outro dia absurdo de mulheres que mandaram extrair as 2 últimas costelas para apertar com uma cinta e para ter uma cintura finíssima, para exibir um corpo escultural. E se alguém trabalha o corpo para chegar nesse ponto de mínima quantidade de gordura, ele trabalha para ser exposto, para as pessoas verem. E aí vem a questão também da nudez, a questão da exposição do corpo e tudo isso aí. Adolescentes que estão morrendo de anorexia, porque apesar de geneticamente impossível, porque vem de famílias de pessoas cuja genética não é de um corpo esguio, mas querem ter um corpo esguio para ser igual a pessoa da televisão, a youtuber fitness, a artista da TV que tem um corpo sarado, e isso tem sido escravidão e problema para a vida de muita gente. Precisamos cuidar do corpo? Sim. Precisamos de uma alimentação saudável? Sim. Precisamos de tomar cuidado para que os vícios não tragam dificuldades para o nosso corpo, obesidade, doenças e essas coisas? Sim, mas tudo isso com equilíbrio. Tudo isso com o objetivo de saúde e não de um corpo para ser exposto, para ser exibido como se fosse um troféu e para ser modelo, seguir ao modelo de alguém que está
fazendo alguma coisa por aí. Vi outro dia a reportagem de alguém que foi imitar, fazendo em casa, o exercício de alta periculosidade que a pessoa fazia na TV para ter um corpo não sei como, e machucou-se, teve sérios problemas na coluna e tal, porque até isso não pode ser feito com exagero, sem o acompanhamento de um profissional, porque nós estamos vendo as pessoas deixando ser levadas por alguém. Parece que a vida está tão complicada, parece que as pessoas não estão sabendo nem conduzir a sua vida, que parece que estão pegando a sua vida e entregando na mão da blogueira, da youtuber, do artista da televisão, diz assim, está aqui, diga o que é que eu faço com a minha vida, como eu devo viver, quando quem sabe o que é melhor para nós e como devemos viver é a palavra de Deus que tem o melhor para nós. A Bíblia claramente fala, o apóstolo Tiago diz que aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você precisa fazer escolhas. Isso quer dizer que você precisa ter o domínio da sua vida, da sua casa, da sua família e determinar quem é que vai conduzir essa sua família, essa sua vida. Se o padrão de Deus ou se o padrão do mundo. É claro que o padrão do mundo vai ser mais facilmente absorvido e é claro que os seus filhos, as suas filhas vão se achar muito mais adequados na escola, na sociedade, no bairro, se estiverem no padrão do mundo, porque esse é o padrão que o mundo está apresentando. Ser contra o padrão do mundo é ir contra a correnteza. Quando nós estávamos distantes de Deus, nós vivíamos segundo o curso do mundo, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, a gente ia descendo ladeira abaixo, descendo correnteza abaixo. Então, para descer correnteza abaixo, não precisa fazer força, não. É só deixa a vida te levar e ela leva você exatamente na direção do mundo. Alguém perguntou assim, pastor, o que precisa uma pessoa para fazer? O que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Ele disse, nada. É só você levar a vida do jeito que ela lhe leva, que você vai bater lá. Agora, para ir para o céu, para viver nos padrões de Deus, para se conduzir conforme as Escrituras, aí tem que ir contra a correnteza. Aí muitas vezes é sentir-se inadequado em algum ambiente e ridicularizado em outro. E tudo isso é preciso ter cuidado, inclusive quem vai ser o seu amigo, a sua amiga, para saber que influência você vai deixar ter na sua casa, na sua família. Na minha casa, como disse, eu tenho 4 filhas. Quando eram meninas pequenas, às vezes a vizinha da rua vinha chamar, olha, deixa elas ir brincar lá em casa. Aí eu dizia, não, venha você brincar aqui, porque aqui são 4 meninas e aqui tem muito mais boneca do que lá, com certeza. Então, mas por quê? Não é porque tinha mais boneca, nem porque eu não queria que as minhas filhas fossem na casa de alguém. É porque, sendo eu cristão e criando as minhas filhas à luz da palavra de Deus, era melhor a outra menina vir para cá e brincar com elas que eu estava vendo, o que estava acontecendo, do que elas irem brincar na casa da pessoa que não seguia os padrões de Deus, que eu não sabia como é que ia ser o ensinamento e a influência que elas iam receber lá. Nós precisamos cuidar da nossa casa, porque a Bíblia diz que o que é do mundo é contrário a Deus, mas que bom que a Bíblia diz também, o mesmo texto de 1 João capítulo 2, ele diz, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se você cuida disso, então deve ter esses cuidados. Logo nós percebemos que o mundo e o padrão do mundo não pode ser o padrão para o Filho de Deus, para a família cristã, para aqueles que querem seguir a Deus e obedecer à palavra do Senhor. Por isso, quando falamos de influências mundanas,
o cristão e como ele se deve comportar no mundo, o apóstolo João tem orientações para nós e a Bíblia nos fala sobre essas questões. Primeira Epístola de João, capítulo 2, o versículo 15, diz assim, 15, 16, 17, diz, não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa versão que estou lendo aqui é Almeida século 21 e a propósito eu escolhi porque ela traz uma linguagem mais clara para nós. Quando fala de concupiscência, uma palavra que nem sempre é bem compreendida por todos, mas aqui ela está falando sobre não amar o mundo e nem os desejos do mundo. Então, quando fala de não amar o mundo, João está falando exatamente de não desejar aquilo que é próprio do mundo. Ou seja, que a minha vontade, o meu desejo, precisa estar sob controle da palavra de Deus. Porque às vezes o que o mundo oferece é muito atrativo, é muito convidativo, parece ser muito interessante e é mais fácil. Até para o crente, comprar roupa é mais fácil, comprar produtos, bens, tudo é mais fácil. Se você anda segundo o padrão do mundo, é mais fácil entrar e sair em qualquer ambiente, arranjar amigos é mais fácil se for no padrão do mundo, mas a questão é que isso é contrário à vontade de Deus. Isso é contrário àquilo que o Deus tem para nós. Ele está colocando aqui em 3 categorias diferentes esse amor ao mundo. Ele está dizendo o desejo da carne. Quando eu falo carne, eu estou falando aquilo que é próprio da natureza pecaminosa humana. O que o homem deseja, o que o homem quer, o que é próprio da natureza humana desejar, é o que há no mundo. O mundo vai mostrar soberba, vai mostrar o padrão de vida exuberante, de ostentação, como sendo um padrão interessante. E quando nós olhamos alguém com um carrão, com uma vida com muitos bens, e isso é desejável, claro que é desejável. Mas por isso que alguém corre para jogar nos jogos de azar e tentar acertar na loteria para ganhar muito dinheiro. Mas por que alguém quer ganhar muito dinheiro? Eu nunca vi alguém orando para Jesus dar os números da loteria para ele ganhar muito dinheiro para investir em missões. Eu nunca vi alguém fazendo campanha de oração para acertar nos jogos de azar, para virar milionário, a mega da virada, para investir na igreja e construir templos para fazer a obra do Senhor. Todo mundo que deseja ganhar os milhões e ser milionário, pensa logo que é para comprar carro e casa e bens e viver de ostentação e joias e tudo. Ou seja, tudo isso é para desejos da carne no que diz respeito ao que o mundo oferece. Por isso que o apóstolo João diz o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, ou a soberba da vida, como outra versão. Ele está mostrando que a carne, ela combina muito bem com o mundo, que o mundo atrai os olhos de uma maneira incrível e que nós somos levados a querer mostrar, ostentar, aparecer bem. Claro que é bom se vestir bem, mas às vezes a questão não é só vestir uma boa roupa bem costurada, mas se não tiver aquela etiqueta famosa, então não serve. A questão não é ter aquele
ter um carro bom, confortável, que possa conduzir a sua família. Mas se não for aquele carro famoso, então não serve. Não é ter uma casa, mas tem que ser naquele bairro, naquele condomínio, naquele padrão. Por quê? Porque aquilo é que representa a pessoa que é bem-sucedida. Quando, na verdade, esse padrão é um padrão do mundo. O mundo é que diz que bem-sucedido tem que usar essa marca, tem que se vestir desse jeito, tem que se comportar dessa forma, tem que ser assim. Não, para ser bem-sucedido tem que ter o corpo desse jeito, as medidas tem que ser essa, tem que ser assim, assim. Isso tudo é o padrão que o mundo determina, é o padrão que o mundo oferece para nós. E João disse que não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, se o meu desejo está voltado para as coisas que o mundo oferece, eu vou estar desejando aquilo que é diferente da vontade de Deus. A dificuldade quando o crente é carnal é quando ele deixa a carne prevalecer. O crente que se ira, o crente que tem raiva descontrolada, o crente que maldiz, o crente que a crente que quer viver com roupas sensuais, exibindo o corpo, com lascívia, o crente que quer viver na fornicação, no adultério, na lascívia, tudo isso é carne. Aí alguém pode dizer, não, pastor, essas coisas eu não pratico porque eu não sou um crente carnal. Mas eu tenho que ter cuidado em não somente não ser carnal, mas em também não ser mundano. Porque às vezes o carro caro, a roupa cara, o diploma na parede e o anel de ouro no dedo é uma forma de ostentação para mostrar para os outros que eu sou alguém superior, que eu tenho mais do que o outro, e essas coisas sobem ao coração, e esse estilo de vida é um estilo de vida mundano. É assim que o mundo trabalha. Porque alguém deseja ganhar o reality show, porque alguém deseja ser destacado em algum programa na televisão, porque quer ser VIP. VIP quer dizer pessoa muito importante, gente que é mais importante do que os outros. O destaque, a estar na vista, ser admirado pelos outros, isso é um desejo do mundo. O mundo é que impõe isso para nós como sendo algo importante e interessante. Eu preciso proteger a minha família de amar o mundo e de buscar as coisas que estão no mundo para que elas não venham influenciar. Por isso é que também, Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo. A palavra conformar-se aí tem a ver com forma. Vem da palavra que representa a maneira de pôr alguma coisa em uma forma para adquirir o formato daquilo ali. É como a dona de casa que pega a massa, que pode assumir qualquer forma, e põe na forma do bolo. Depois de assado aquele bolo, ele vai ficar no formato da forma que foi colocado. Como alguém que faz o tijolo e faz na forma, para ficar no mesmo formato. Aí o apóstolo Paulo está dizendo do formato do mundo, de nós nos conformarmos, ou seja, de nós adquirirmos o formato, ou estarmos na forma do mundo, ou deixarmos que o mundo nos molde, que o mundo dite como é que nós devemos ser e como é que nós devemos nos comportar, como devemos nos parecer. As coisas no mundo são tão fortes muitas vezes que nós assumimos isso como sendo o normal, o padrão, e não deixamos de observar o que a palavra de Deus diz sobre isso. Ser mundano é viver de acordo com o mundo, é querer imitar as coisas que o mundo diz que é para ser.
eu entendo como essas coisas funcionam. Muitas vezes trabalhei em várias empresas e muitas vezes o padrão de todo mundo era terminar o expediente e tal, e todo mundo ia para um barzinho. Vamos, irmão. Não, rapaz, eu não bebo, não. Não, mas lá tem guaraná, lá tem refrigerante, lá você não precisa beber bebida alcoólica, não. É só para acompanhar, porque isso aqui é o social, isso aqui é para a gente desenvolver essa comunicação na empresa. E eu não participava dessas coisas. Muitas vezes aniversário das pessoas da família. Vamos. Às vezes vou lá para dar satisfação, para entregar o presente, para dar um abraço. Aí daqui a pouco, uns minutinhos, não, a gente precisa ir porque tem um compromisso e tal. Mas é porque a bebida começa a fazer efeito e tal. E aí, lá na frente, até você explicar como é que você, como crente, estava dentro de uma festa ou de um barzinho, todo mundo bebendo e tal, e essa coisa toda, aí é mais complicado. E não só isso, é de você estar ali e daqui a pouco se acostumar com esse tipo de ambiente, achar que não tem problema. Aí daqui a pouco, quando pensa que não, diz, olha, pronto, irmão, eu trouxe uma cerveja sem álcool para você, que você não bebe e tal. Aí, não, então beleza, então vamos lá. Essa é sem álcool, não tem problema nenhum, vamos tomar. Você toma a sua com álcool, eu tomo a minha sem álcool. E o perigo disso, queridos, é nós irmos nos moldando com o mundo. É nós irmos nos acostumando a ser como o mundo é. Aí daqui a pouco, no domingo de manhã, a gente também vai para a praia, para o clube, para a piscina e deixa a escola dominical, porque afinal de contas é o clube da empresa, é a praia que a família está veraneando, as coisas que as pessoas que nós queremos agradar estão fazendo, e daqui a pouco nós nos envolvemos com isso também, e aí a nossa família vai sendo moldada com isso. Às vezes, para não se conformar com o mundo, a gente se torna chato, se torna antissocial, se torna... Aí o nome que alguém queira dar. Mas o fato é que nós não temos a obrigação de agradar o mundo. Nós não temos a obrigação de agradar as pessoas que estão longe de Deus. Nós temos a obrigação de agradar a Deus. E eu preciso ver em que ambiente eu estou inserindo a minha família. Eu preciso ver como a minha família está sendo trabalhada. Porque João vai dizer aqui uma série de coisas. Primeiro ele diz que quem tem amizade com o mundo não tem amizade ou tem inimizade com Deus. Olha, eu creio que ninguém deve ter inimigo. Não é interessante fazer inimigo nenhum. Se você pode buscar na sua vida não ter inimigo, é melhor. Agora, se você tiver que ter um inimigo, que não seja Deus, porque ser inimigo de Deus realmente é algo terrível. E João diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, se eu me tornar amigo do mundo, desprezo a amizade de Deus, porque essas coisas que são ditas, apóstolo João nos ensina sobre o mundo, e Tiago 4,4 é que cita: quem quer amigo no mundo é inimigo de Deus. Se eu amo o mundo, não amo a Deus, e vou ter dificuldades com isso. Por quê? Porque aquilo que o mundo oferece não é de Deus. Aquilo que o mundo oferece é da vaidade humana, é da influência da carne, ou é do próprio diabo que também atua no mundo. Nós, como crentes, estamos atuando contra essas três frentes: contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Aquilo que vem do mundo não vem do Pai. E se não vem do Pai, então quer dizer que é contrário a Deus e que, portanto, aquilo que não vem de Deus não é bom para mim e é danoso para a minha vida e para a vida da minha família. Eu preciso entender que o que eu estou buscando para a minha família são os valores de Deus, que são valores eternos. Porque João diz ainda: o mundo passa e os seus desejos,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A minha família, eu vou tê-la comigo por pouco tempo. Quanto tempo você tem com a sua família? Hoje os filhos são pequenos, são bebês, você está com eles quase o tempo todo. Eles estão ali todo o tempo cuidado da sua mãe. Amanhã já se tornam maiores, daqui a pouco eles vão para a escola, aí daqui a pouco eles estão passando mais tempo fora de casa do que dentro de casa. E como eu sei o que está sendo ensinado para os meus filhos na escola, na universidade, lá no emprego onde eles estão, eu preciso trabalhar agora, enquanto eu os tenho comigo e enquanto tenho influência sobre a vida deles, mas entendendo que os valores morais e espirituais que eu estou ensinando aos meus filhos, eles não são só para hoje. Eles são valores, como diz o apóstolo João, que permanecem para sempre. Eles são valores para a vida eterna. Vale a pena investir, primeiro porque eles aprenderão hoje, enquanto estão em casa, mas amanhã, quando saírem de casa, na escola, no bairro, na empresa, no estágio, na universidade, aonde eles estiverem, ali eles estarão defendendo os valores que eles foram ensinados, porque são valores eternos, são valores que são para a vida toda. E segundo lugar, porque o objetivo disso, o propósito maior disso, é ensinar os meus filhos a serem bons cidadãos da terra, mas bons cidadãos dos céus, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Ou seja, o que o mundo oferece é só para aqui. Depois que morre, não serve mais para nada. O que o mundo oferece é só para essa vida que é passageira. E depois que morre, isso vai trazer um dano e um prejuízo espiritual terrível para a nossa vida. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, não só são valores que vão lhe acompanhar toda a vida que vive aqui, como são valores que vão lhe conduzir para a vida eterna. E eu estou trabalhando a minha casa, a minha família, é para todo mundo ir para o céu. Eu estou ensinando na minha casa, na minha família, é para todos nos encontrarmos diante de Deus quando Ele vier buscar a sua igreja. Por isso é que vale a pena trabalhar essas questões agora, ensinar aos nossos filhos estas coisas que são para hoje, que são para o dia a dia, mas que levam para a vida eterna. E não deixar que o mundo influencie com esses valores que vão denegrir a fé, que vão tirar os valores cristãos e trazer dificuldades para nós. Não somente hoje, porque pode causar estrago para a vida de hoje e pode levar a filhos que valorizam coisas materiais em detrimento das espirituais, pode levar a família a se afastar de Deus para seguir as coisas do mundo, pode levar a família a distorcer completamente o que é o propósito de Deus para essa vida de agora. E como já disse, amanhã alguém está com dificuldade porque o filho está nas drogas, porque a filha está na prostituição, porque o filho casou com uma moça que não deu certo, acabou com a vida dele, porque se envolveu em negócios escusos e está sendo levado pela polícia, e alguém tem que visitar o filho na penitenciária, e todas essas coisas. Olha, quando nós vemos os presídios, eu já tive a oportunidade de ir fazer evangelização nos presídios e atuar em alguma coisa assim, e a quantidade de filho de crente que a gente encontra lá é uma coisa grande, terrível. Como você vê filhos de crente, você começa a cantar os hinos da harpa, eles cantam também, os presos, acompanham, conhecem os hinos. E você, mas como você conhece os hinos da harpa? Não, minha mãe, meu pai, eu era crente e tal, mas lá na frente deixou-se levar pelas coisas do mundo. O cigarro, a bebida, as mulheres, a droga, os negócios escusos,
uma vida de facilidades, de ostentação. Às vezes o menino pobre não tinha condição de ter a roupa de marca que os colegas da escola tinham, aí encontrou um jeito de arranjar dinheiro para conseguir isso aí de forma escusa, e essas coisas vão sendo minando a nossa família. Essas coisas vão trabalhando a nossa família, levando para o mal. E se nós não cuidarmos disso, amanhã o resultado é esse. Não só uma família destruída, mas acima de tudo e principalmente a vida eterna em tormento, longe de Deus, pela ausência de valores ensinados em casa e pela ausência de ver a sua casa sendo protegida do ataque do mundo, do mundanismo e dessas coisas aí. Por isso, meu irmão, minha irmã, vale a pena trabalhar essa fé que uma vez foi dada aos santos, que precisa ser defendida na nossa casa, ensinada com amor, com carinho, com respeito, com exemplo, mas acima de tudo nós precisamos cuidar da nossa família e protegê-la dos ataques do mundo. Não amando o mundo, nem as coisas do mundo, e não se conformando ou se amoldando ao mundo, mas vivendo na forma de Deus, vivendo no modelo de Jesus Cristo, que é o modelo que Deus entregou para nós, e vivendo de acordo com aquilo que é o que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Se nós fizermos assim, se cuidarmos dessas coisas, aí nós vamos ver aquilo que a Bíblia diz, que lá na frente você vai ver a diferença entre o santo e o imundo e o profano, e aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Lá na frente alguém vai até olhar e vai dizer assim, que família educada, que gente bem criado, que foi isso? E ele vai descobrir que foram valores de Deus que foram ensinados para a nossa família, e dentro desses valores nós protegemos a nossa família dos ataques do mundanismo e daquilo que o diabo queria trazer para influenciar a nossa casa. Você como provedor da sua casa, você como crente, você como pai de família, você precisa tomar alguns cuidados para que a sua casa não seja alvo desses ataques e esses ataques não venham a destruir a sua família. É preciso tomar alguns cuidados para que a sua família esteja protegida diante dessas questões. O primeiro cuidado é deixe Cristo ser Senhor absoluto do seu lar. Isso quer dizer que você precisa entregar o seu lar nas mãos de Jesus Cristo. Ele tem que ser o Senhor. Para Jesus ser o Senhor, quer dizer quem manda é Ele. Para Jesus ser o Senhor, quer dizer que as regras são determinadas por Ele. Para Jesus ser o Senhor, quer dizer que eu me submeto a Jesus em todas as coisas, e inclusive na condução da minha família. Eu preciso orar, jejuar, buscar a Deus e pedir ao Senhor que me dê graça e sabedoria para conduzir a minha família e submeter-se a isso. Não é só saber o que Deus quer, mas é fazer o que eu sei que Deus quer. E ensinar as minhas filhas e os meus filhos a seguir esse mesmo padrão. Quem manda na sua casa, em primeiro lugar, é você que é o pai. Você que é a mãe. Vocês é que dominam e não os filhos. E esse seu domínio precisa estar sujeito ao domínio de Cristo e deixar que Ele realmente seja o Senhor da sua casa. Depois eu preciso também manter a palavra de Deus como regra de fé e prática. Ora, primeiro você só vai manter a palavra de Deus como regra de fé e prática se você lê a palavra de Deus. Se no seu lar estiver presente a palavra de Deus. Bíblias para ler, versículos bíblicos, histórias da Bíblia. A Bíblia tem que ser a respiração, hinos que falam da Bíblia e das histórias bíblicas. Então, se esse seu ambiente estiver encharcado de Bíblia,
aí a Bíblia vai começar a atuar na sua casa. E não só você e sua casa lendo a Bíblia, mas também, principalmente, praticando a Bíblia. Fazendo a Bíblia como regra de fé e prática, observando o que a Bíblia diz e cumprindo aquilo que ela diz. Terceiro lugar, é não aceitar o padrão de normalidade imposto, estabelecido pela sociedade. Não, pai, mas todo mundo está fazendo assim. Sim, mas eu não sou do mundo, eu sou de Cristo. Ah, mas todo mundo usa isso. Todo mundo que não segue a palavra de Deus. Eu que sigo a palavra de Deus, uso, faço, consumo, pratico aquilo que não for contrário à palavra de Deus. Não tenho que ser igual às pessoas do mundo, não. Eu tenho que ser igual a Jesus. Esse é que eu preciso imitar. Esse padrão que o mundo tenta nos empurrar, nos ensinar, ele muitas vezes, na maioria das vezes, é contrário a Deus e eu preciso cuidar disso. Às vezes, querido, tem um preço a pagar em relação a isso. Às vezes a própria família vai achar que você é bobo, que você é exigente demais, que não precisava ser assim, não tem problema nenhum. Às vezes, não, só uma cervejinha, isso não tem problema não. Mas não, é só essa coisinha, e só isso, só aquilo. E se a gente cede um pouquinho, depois vai cedendo mais, daqui a pouco o mundo está dentro de casa. Não vale a pena ceder naquilo que é o que a Bíblia Sagrada nos ensina e que nós precisamos cuidar. Hoje eu, com filhas já adultas, eu vejo pessoas da minha família que lá atrás criticavam, diziam coisas e tal. E hoje, vendo as minhas filhas já adultas, na faculdade, namorando com rapazes crentes, vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus, esses familiares que lá atrás criticavam, diziam que era demais, era exigência, isso, aquilo, outro, hoje estão dizendo que bonito essa família, essas moças educadas, essas moças que não dão trabalho aos pais, que importante a maneira como elas se comportam, e quando eu tiver filho eu vou querer que seja assim também, mas não sabe que isso não foi de graça, isso foi o trabalhar ao longo de uma vida toda, de ensino, de cuidado, de presença, de investimento na vida delas, de tempo, de Bíblia, de estar na igreja, de orientação. É para dizer que vale a pena investirmos na nossa família, nos padrões de Deus. Elas vão ser diferentes do mundo e vão ser criticadas por isso, com certeza. Mas isso não é importante. Se elas tiverem em casa o amor e o carinho dos pais e estiverem envolvidas com as coisas do Senhor e da igreja, elas vão viver muito bem a vida delas, não precisando imitar o mundo em nada. A outra questão é ensinar valores morais e espirituais aos filhos. Quando eu digo ensinar, queridos, não estou dizendo só falar da Bíblia, não. Estou falando ensinar no dia a dia, na prática. Vou com as minhas filhas para o supermercado e ali eu estou ensinando os valores morais, devolvendo o troco errado que me deram, consumindo só depois de passar no caixa e pagar o que vai ser consumido, fazendo com as minhas filhas o ensino de valores no dia a dia, atravessando a rua na faixa, não cruzando o sinal vermelho, não respondendo ou xingando alguém no trânsito, e elas estão me vendo ser quem eu sou, buscando obedecer a Jesus em todas as coisas da vida, pagando aquilo que devo, cumprindo com as minhas obrigações, sendo um cidadão responsável, e nisso tudo é que a Bíblia vai se tornando prática para nós, porque
A Bíblia precisa ser a regra para as nossas vidas. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que é que vai nos dar esse preparo? O que é que vai corrigir e ensinar a minha família? A palavra de Deus que precisa ser ensinada. O outro cuidado que nós precisamos ter é com o culto doméstico. Daqui a pouco, em outras lições, nós vamos trabalhar melhor essas questões e orientar melhor sobre a questão do culto doméstico. Mas a ideia é, Jesus precisa estar presente na sua vida e na sua família diariamente. É preciso que haja um compromisso com Jesus na sua casa constante. Então, o culto doméstico é muito importante para expor a nossa família à palavra de Deus, à oração, aos cânticos, todos os dias e todos os momentos que for possível realizar. É importante trabalharmos isso aí. Outra coisa que é importante para cuidar da sua família é dedicar tempo a essa família. O que tem acontecido em muitos lares, em muitos cristãos, que não têm alcançado o propósito de Deus para as suas famílias, nem sempre é o pecado ou o mundanismo, mas às vezes é o mau uso do tempo, é a má administração do tempo. Porque precisamos, como diz o livro de Eclesiastes, que há tempo para tudo debaixo do sol. É preciso saber administrar o nosso tempo. E sabe qual é a pior coisa que alguém pode fazer com o tempo? É usar um passatempo. É uma coisa que só serve para fazer o tempo passar e que não tem produtividade nenhuma. E se nós não cuidarmos dessas questões, nós precisamos, lá na frente, pagar preço por não ter feito o que deveria ter feito lá atrás, por não ter dedicado o tempo necessário. Tempo para estudar, tempo para ler a Bíblia, tempo para trabalhar, tempo para cuidar disso, mas tempo também para a família. Quantos pais que tão ocupados estavam que não viram os filhos crescer, que não acompanharam os primeiros passos, os primeiros dentes, as primeiras palavras, que não acompanharam a vida escolar do filho, como foi o desempenho, as amizades que ele construiu, que não acompanharam até mesmo na igreja, tocando na banda, vendo, participando, indo com eles, que não conversaram, que não passearam, que não gastaram tempo com seus filhos, e lá na frente, aí agora o filho envolvido na droga, o filho afastado da igreja, o filho com um casamento destruído com alguém que não é crente, e agora a gente precisa ter tempo de cuidar desse filho e agora não há mais tempo. Porque deixamos o tempo passar e não investimos tempo em cuidar daquilo que era importante. Casamentos que se acabam e às vezes alguém diz, mas por que o marido traiu, a esposa traiu? Não, não foi. Porque eu não amo mais, eu não tenho mais amor. Mas por que você não ama mais? Porque não investiu nisso. Amor precisa ser cultivado, amor precisa ser trabalhado. E trabalhar amor requer tempo e dedicação. Se você não faz isso, vai ter dificuldades. A outra questão é que em casa a gente precisa ser um exemplo. Na família, na casa, não dá para ser simplesmente aquela coisa de faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Na família, na casa, não pode ser simplesmente faça e não siga o exemplo. Jesus disse para os seus discípulos, assentados na cadeira de Moisés, estão os escribas e os fariseus, e ele disse, façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, imitem apenas ou sigam apenas as regras, mas não imitem o comportamento deles, porque eles não fazem aquilo que é
o que a Bíblia diz. E isso é terrível. Quando Jesus foi trabalhar com seus discípulos, aquilo que ele precisava lhes ensinar, teve uma hora que Jesus chegou, tirou a túnica, pegou uma toalha, pôs na cintura, pegou uma bacia com água, foi até os pés dos discípulos, esfregou os pés, tirou as sandálias, os pés naquela época sempre estavam sujos, porque não se usava sapatos fechados, as ruas eram empoeiradas, então Jesus esfregou, limpou os pés de cada um dos discípulos, tirou o barro, a poeira, tudo que estava sujo ali, depois enxugou, pôs a sandália de volta e um por um ele foi lavando os pés. Quando ele terminou, pôs a toalha lá, jogou a água fora, guardou a bacia. Jesus disse: eu fiz isso para dar a vocês o exemplo. Assim como eu fiz, façam vocês também. Qual é o modelo, então, de Jesus para nós? É ensinar fazendo. Mostrar como se faz praticando. Que as pessoas vejam em nós discípulos de Jesus que praticam os ensinos de Jesus. Quem precisa ver isso, principalmente em nós, é a família. Na família é que a gente precisa dedicar tempo para ensinar, a fim de que as pessoas vejam e possam seguir o nosso exemplo. Filhos pequenos, eles não têm muita facilidade de entender o vocabulário e a conversa dos pais, mas eles têm uma facilidade enorme de imitar os pais. Daí já começa exatamente essa questão. Por isso que a filha pequena quer enfiar o pé no sapato da mãe, quer botar a gravata do pai, o menino quer botar a gravata do pai no pescoço, porque eles gostam de imitar os pais. Então nisso é que os pais precisam ter cuidado para não ter dificuldades fazendo aquilo que não gostariam que os seus filhos imitassem. Nós precisamos ser exemplo em casa. Nós precisamos fazer, praticar, mostrar. A maneira como eu trato a minha esposa tem um reflexo enorme sobre os meus filhos e filhas. Porque a Bíblia diz: vós, maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Ora, a criança pequena, para mim chegar para a criança e dizer: olha, Jesus lhe ama. Talvez isso seja muito vago. Como é Jesus me ama? Primeiro, quem é Jesus? E segundo, como é Jesus me ama? A criança não tem ainda valores abstratos formados para entender completamente essa questão. Mas a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, se o marido ama a esposa, abraça, beija, cuida, diz palavras de carinho, dedica tempo a ela, e os filhos estão vendo esse amor que o pai tem pela mãe, esse amor que esse marido dedica a essa esposa, quando disser: olha, Jesus ama você, eles têm um referencial para entender como é que Jesus ama a igreja. É como o pai deles ama a mãe, que vai apresentar como é o amor de Deus. Perceba que não é uma questão só do dia a dia, mas é uma questão também de valores morais e espirituais que estão sendo trabalhados. O que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Era uma fala dos puritanos, cristãos que influenciaram o mundo século 17 e 18, e eles diziam assim: o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ou seja, os seus atos valem mais do que as suas palavras. Se nós não cuidarmos disso, fazendo no dia a dia o que queremos que os nossos filhos façam, eles vão imitar o que nós fazemos, e aí se diz no ditado popular que o que é da casa se vai à praça, né? Costume de casa se leva à praça, ou seja, se você ensinar
a boa educação, os valores e essas coisas em casa, os filhos saberão como se comportar fora de casa. Eu vi outro dia um relato interessante de alguém que disse que o pastor foi à casa de uma pessoa e quando chegou lá ia falar com o pai da família e a mãe disse, olha, aguarda um minutinho que ele já está saindo. O pastor sentou-se e o filho do casal, uma criança pequena, veio onde estava o pastor falou com ela e tal, e ela ficou dando voltas ao redor do pastor e olhando para o rosto do pastor. E olhava e dava volta, ia de um lado, ia do outro, e o pastor daqui a pouco já estava achando estranho, meu Deus, essa criança olhando para mim dessa forma, e o que ele quer, e dando voltas. Aí o pastor foi e perguntou, meu filho, o que foi? Você está procurando alguma coisa? O que é que você está querendo ver? Aí ele disse, não, é porque papai disse que o senhor tem duas caras, e eu estava procurando a outra cara. Veja que aí se trata de um mau exemplo, ele falava mal do pastor em casa e estava usando uma linguagem figurada que a criança não compreendia bem, e a criança estava procurando onde estava a outra face do pastor, porque o pai estava falando mal do pastor em casa. É preciso ter cuidado com essas questões e precisamos dedicar tempo e cuidado às nossas famílias. Se nós nos cercarmos desses cuidados e se nós tivermos atenção a todas essas coisas, teremos uma família bem-sucedida e sustentada de acordo com os princípios da palavra de Deus. E vamos proteger a nossa família dos ataques que são danosos à família e que querem destruir o padrão de Deus para a nossa casa. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor.